O ano passado, acho que foi outubro, se não me falha a memória, vou contar desde o começo para vocês entenderem. Outubro, mais ou menos, eu estava sentado lá. Deus usou o pastor Mauro para falar comigo. Falou assim: Guilherme, estou vendo você trabalhando. É para você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, que Ele vai te honrar. Eu vejo um lugar limpo e tal. Falei: amém. Em dezembro, fui passar o Natal na casa do meu tio. Minha prima estava lá, esposa do meu primo. Ela trabalha na Johnson. Conversei com ela. Falei: posso entregar meu currículo para você? Pode e tal. Espera virar o recesso que eu entrego o seu currículo lá. Tá bom. Entreguei meu currículo para ela. Não passou uma semana, me chamaram para fazer entrevista. Fiz a entrevista numa quarta-feira. No outro dia, fiz uma entrevista numa dinâmica com 30, 40 pessoas. Eu falei: Senhor, o que eu vou falar, né? Nunca passei por isso. Orei ao Senhor e o Senhor me deu inteligência e sabedoria para me falar as coisas certas na hora. Fiz a dinâmica. No outro dia, na parte da manhã, 10 da manhã, eles mandaram e-mail e falaram que eu estava contratado. Ia começar dia 7 de fevereiro. Falei: glória a Deus. Avisei o pastor, que ele falou, cumpriu. Passou uns dias, eu falei: Senhor, eu entrei lá, comecei a trabalhar. Eu falei: Senhor, eu quero trocar o meu carro, quero um carro melhor e tal. E eu coloquei na minha oração, falei: Senhor, se o Senhor me abençoar com um carro de 30 mil, 35 mil quitado, eu dou o meu carro no teu altar. Passou um mês, o Senhor ficou em silêncio. Conversei com a Thalita e tal. Eu falei assim: eu preciso comunicar ao profeta da casa. Conversei com ele aqui no altar, aqui na beira do altar. Expliquei para ele, falei isso para ele. Ele falou assim: Gui, o que o Espírito Santo está mandando dizer para você é o quê? O que ele tinha que ver, ele já viu no seu coração. Vamos orar? Eu falei: vamos orar. Eu falei: amém. Ele orou, ele falou assim: não vai passar desse ano, você vai trocar o seu carro. Não demorou 30 dias. Deus tocou a minha mãe no coração dela. Eu fui na casa dela almoçar. Ela falou assim: Gui, como é que tá o seu carro? Eu falei: tá assim e tal, só preciso fazer uma coisa ou outra. Ela falou assim: eu vou dar o meu carro para você e dar o seu para mim. Era um Uno, todo mundo sabia, em 2016, valia 42 mil reais na tabela. Eu falei: glória a Deus. Comuniquei ao pastor. E isso tudo acontecendo não é porque Deus me ama, não, porque eu estava sendo fiel no dízimo e na oferta, como eu sempre fui. Fiquei com o carro. Passou uns dias, a Thalita queria arrumar um trabalho para ela. E a gente orava, ia num belo culto. A gente tinha, acho que 200 e alguma coisa na conta. Ela, sem falar nada para mim, ela pegou o celular e deu tudo de oferta. Ela fez um propósito com o Senhor. Uma semana, no mesmo final de semana, se não me falha a memória, numa quarta-feira, durante a semana, ela foi no culto de mulheres. E as mulheres oraram lá, com fé. Oramos no monte também no domingo. Não deu 10 dias, o Senhor abençoou ela com o trabalho. Só que nesse intervalo desse dinheiro, dessa oferta que ela deu, na mesma semana eu fiquei sabendo, mandaram mensagem no meu celular da Caixa Econômica, falou que eu ia receber R$1.000 do meu FGTS, que era o saque aniversário, inativo. E eu falei: amor, olha só, glória a Deus, né? Tal, a gente vai receber. E eu precisava fazer compra, pagar a conta, fazer um monte de coisa com esses R$1.000. Fui no monte. Eu estava orando no monte e o Senhor tocou em mim e falou assim: dê os 1.000 de oferta. Eu falei: Senhor, amém, eu dou. Mas eu quero chegar em casa, eu não quero ter confusão com a minha esposa, porque o Senhor sabe que eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Ele falou assim: vai que eu sou contigo. Eu falei: amém. Fui lá, conversei com ela, falei: Thalita, você crê que Deus fala comigo? Ela falou assim: claro. Primeiro dia que você pregou, você falou com o Douglas, aconteceu, falou com o Walter, depois aconteceu e tal. Eu falei: então, eu estava no monte orando e o Senhor falou para mim dar os R$1.000 de oferta. Então, a gente não pode ser na emoção, né? Eu falei: não, não é na emoção, não. Eu sei quando Deus fala comigo. Ela falou: então amém. Amém, selou no amém, selou no amém, deu os R$1.000 de oferta. Não deu 10 dias, o Senhor abriu a porta para ela. E eu vou entrar em detalhe: só o vale refeição e o vale alimentação é mais que R$1.000 dela. E um salário, e um emprego que ela sempre pediu para o Senhor, de segunda a sexta, administrativo, com pessoas do bem. Amém, o Senhor abençoou. Passou uns 20 dias, o ser humano sempre quer mais, né? Eu falei: Senhor, eu preciso trocar meu carro, é 4 portas, o Senhor sabe o que é tal, eu te agradeço por o Senhor ter me dado um carro quitado e tal.
mas eu quero um Honda Civic. O senhor sabe que o meu coração deseja um Honda Civic. Eu quero um Honda Civic, um Honda Civic, um Honda Civic. Amém. Numa terça-feira, num culto, o Espírito Santo desceu, moveu a casa, e eu por 2 vezes eu pude sentir. Eu até falei para o pastor Mauro depois que eu estava trabalhando, e ali quando o Senhor me tomou para falar em mistério com ele, tomou o altar, tomou a igreja, eu senti por 2 vezes a minha camiseta fazer isso aqui, ó, no vento. E eu olhava a primeira vez e não via nada. Na segunda vez, deve ser coisa da minha cabeça. Passava um vento. E o meu espírito testificou. Passou na minha mente assim, ó. Jesus está passando no nosso meio. Eu falei, glória a Deus. Aí eu sentei. Quando eu sentei, o Espírito Santo falou tão forte comigo. Falou assim, eu quero tudo que está na sua poupança. Eu falei, Senhor. Isso era numa terça-feira. A Thalita ia receber só no sábado. Eu falei, Senhor, os únicos... Eu tinha R$400 na poupança. Eu falei, não pode ser 200? Senão vai faltar leite para minhas filhas. Eu falei, amém, Senhor, não vou discutir não. Fui lá, fiz o Pix. Eu passei perto dela e falei assim, Thalita, eu dei tudo que estava na minha poupança de oferta, porque o Senhor quer fazer alguma coisa por nós. Ela falou assim, amém. Não deu 10 dias. O Senhor me abençoou, o Honda Civic. Fui na concessionária, ele me enviou lá, como ele usou o profeta para falar, Gui, o Deus está mandando dizer para você que eu vou te enviar na concessionária e que eu tenho o melhor para você. Eu falei, glória a Deus, o Senhor é fiel. É porque o Senhor me ama? Não, é porque eu sou fiel no dízimo e sou fiel na oferta. Faça a prova dele. Não retenha o que Deus está mandando você dar, ele vai te abençoar. E eu conversei com o pastor Mauri no sábado, no cinema dos jovens, e eu disse para ele que a Bíblia diz que João foi o maior dos profetas. Eu falei, Senhor, mas por que João foi o maior dos profetas? Quem foi João perto de Moisés, perto de Elias, de Isaías, pastor Fabrício? Quem foi João? Mas porque João foi o único profeta que profetizou Jesus e viu Jesus. Os outros profetas, todos profetizaram, mas não viram. Então por isso que a Bíblia diz que João foi o maior dos profetas. E esse cara é um profeta, porque tudo que ele profetiza, ele vê acontecer. Amém?